Bom dia. Vou começar dizendo que eu não fiz a barba, porque começaram duas campanhas na igreja. Uma fica sem barba e a outra volta barba. E minha esposa votou no volta barba. Então, eu decidi que agora eu quero que a barba volte, entendeu? Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5, por favor. Quero falar sobre esse tema agora pela manhã. Um tema importante para nós. Aliás, antes de entrar no versículo ou no texto propriamente dito, eu gostaria de dar duas explicações, com todo o carinho do meu coração, de verdade, como pastor, um dos pastores desta igreja. Quero dizer que aqui na igreja nós pregamos toda a Bíblia e a Bíblia toda. Então não existe assunto que seja para nós inconveniente. E eu sei que para alguns parece inconveniente pregar sobre dízimo, mas nós não podemos nos furtar disso. Nós pregamos a Bíblia toda e deve ser assim, porque se não podemos pregar sobre dízimo, como vamos pregar sobre pecado, por exemplo? E a segunda coisa é que eu vou falar hoje sobre obediência. E nós somos uma igreja batista e uma igreja que, quando assumimos o compromisso de sermos membros, nós assumimos o compromisso de sermos obedientes à palavra. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E eu não posso tirar de você o privilégio de obedecer a Deus, de ser dizimista, de ser ofertante, dê o nome que você quiser. Mas eu gostaria de incentivar você. Eu sei que nós temos muitas pessoas que não trabalham aqui, especialmente quando se tornam membros, quando adolescentes, por exemplo, né? Bem no comecinho aí da vida. Mas eu quero deixar um dado aqui para você. Nós somos uma igreja com quase 800 membros. Com 800 membros. E sem olhar para os valores, essa semana nós recebemos uma informação que nós temos, em média, 198 dizimistas e ofertantes na igreja. 198 em média. Então eu quero estimular você, pai, mãe, que você ensine o seu filho, a sua filha, a ser dizimista. Então eu sei que muitos dão o dízimo para a família, mas eu gostaria muito que você ensinasse o seu filho, a sua filha, sua esposa, seu marido a ser dizimista. Coloque ali, dê R$10 para o seu filho, para ele levar aqui, trazer aqui no gasofilácio, para ele entender como isso é importante, como isso é obediência à palavra de Deus. Se você entender essa palavra com carinho, é uma palavra pastoral, e eu gostaria que você pensasse sobre isso. Vamos ao texto? Mateus 5, versículo 20. Diz assim: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Eu, pensando sobre esse tema essa semana, eu pensei sobre essa questão de sermos fiéis, que foi o que eu falei domingo passado. Fiel a quê? Obrigado, Tatu. Fiel a quê? Fiel a uma orientação, a uma ordem. A fidelidade exige que haja uma ordem,
que haja uma lei, que haja uma direção, que haja algo que permita que nós tenhamos uma referência. Então, domingo passado eu falei sobre Deus é fiel a Ele, a sua palavra. Deus estabelece parâmetros e Ele é fiel a essa palavra. E nós recebemos, então, o reflexo da fidelidade de Deus. Para sermos fiéis, precisamos de uma referência. E, pensando nisso, fiquei imaginando algo do tipo: pense que você se casou com uma pessoa e ela entendeu que para ser um bom marido, ela tem que cumprir as seguintes regras. 2 abraços por dia, dizer uma vez eu te amo por mês, em momentos especiais, aniversário, essas coisas assim, dar um presente de R$150 e chegar em casa cedo. Ele estabeleceu, falou assim: isso é a minha regra para ser um marido 100%. Mulheres, o que vocês acham? Tá bom assim? Tá bom ou não? Hã? Por que não? O marido foi fiel à regra que ele estabeleceu. Ele obedeceu 100% do que ele disse que faria. Por que você não fica satisfeita? Né? Porque ela quer todo dia. É claro. Eu te amo todo dia. Faz todo dia. Tá vendo? Porque a fidelidade, ela tem a ver com obediência a uma regra. Mas a justiça excede a obediência. Não é justo com a sua esposa ou com quem quer que seja você ser fiel às regras que você cria, ou você ser fiel às regras que existem, mas não agir com misericórdia, não agir com amor, não agir com justiça. Eu sei que a minha esposa merece muito mais do que isso aqui. É justo. Percebe que a justiça, ela excede a fidelidade, a obediência? É isso que nós aprendemos quando nós olhamos para o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 20. Vamos lá para o texto? Olha aí na sua Bíblia, por favor. O contexto desse texto começa lá no versículo 17. Diz assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Jesus está dizendo: a lei permanece. E eu sou o cumprimento da lei. Ou seja, eu excedo a lei. A lei permanece, mas eu sou superior à lei. 18. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Jesus está olhando para trás, olhando para o Antigo Testamento, lançando luz sobre aquilo que foi estabelecido por Deus. É ordem de Deus. Tudo bem? Estamos juntos? A lei vem do Antigo Testamento. Agora Jesus vai olhar para frente, para a igreja, para nós. E ele diz assim, 19 e 20. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino de Deus, no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo
que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Ou seja, olhando para trás, eu vejo a lei que Paulo chama de perfeita e boa. Mas olhando para o que Cristo fez, a orientação que Ele nos dá é que nós devemos exceder a justiça dos mestres da lei e dos fariseus. Os mestres da lei e os fariseus cumpriam a lei do Antigo Testamento à risca. Mas Jesus olha para frente, olha para a igreja e diz assim: vocês precisam fazer mais. Ninguém será salvo, ninguém alcançará a salvação pelo cumprimento da lei. Mas em Cristo, em mim, em Cristo, ele diz, é Jesus Cristo falando, vocês deverão exceder a lei. Quer uma prova disso? Depois desse texto, do versículo 20, que é chamado de chave do Sermão do Monte, todo o Sermão do Monte deve ser visto a partir desse versículo 20, que nós devemos exceder a lei dos fariseus e dos mestres da lei. Jesus começa com 6 antíteses. Uma olhando para o passado e remetendo a igreja para o futuro, igual nós lemos do 17 até o 20. Mas baseado no versículo 20, Jesus começa com 6 antíteses. Ele diz assim, versículo 21, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás. E quem matar estará sujeito ao julgamento. O que é isso? A lei. E o que Jesus diz? Vocês têm que exceder a lei. Ele diz assim, versículo 22, mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. E Jesus faz essa comparação 6 vezes. Vocês viram o que foi dito, a lei, mas se vocês fizerem só aquilo, vocês não estão entendendo o que eu fiz por vocês. O que eu, Cristo, fiz por vocês. Então vocês precisam exceder. A lei diz, não adulterarás, mas eu vos digo que se no seu coração você desejar alguém, você já adulterou. Entendem o que eu estou dizendo? E aí nós vamos lá para o capítulo 23 de Mateus. Vá lá para o capítulo 23, versículo 23. Jesus vai nos ensinar como aplicar isso que ele ensinou ali no Sermão do Monte, através de 8 advertências. Lá ele falou 6, ele usou 6 comparações para falar sobre o princípio e agora a prática. Ele dá 8 advertências. E no versículo 23 ele diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus. É o mesmo pessoal que a gente tem que exceder, certo? Lembram do versículo 20 do capítulo 5? Devemos exceder os mestres e fariseus. E ele diz lá: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Ou seja, vocês são extremamente zelosos no cumprimento da lei. A lei não dizia que era para dar o dízimo dessas pequenas plantas. A lei que está lá em Deuteronômio 14, 22 e 23, falava apenas das grandes colheitas, de azeite, de vinho e de grãos. Mas os mestres da lei e fariseus, eles criaram tantas minúcias que até do endro e do cominho, sabe o que você lembra do cominho? Aquele temperinho?
Eles separavam, contavam quantos filetinhos daquele tinham e separavam 10%. Eles queriam exceder a lei, não com misericórdia e justiça, mas fazendo exatamente o que a lei dizia em todas as coisas. Exatamente. E aí Jesus continua, ele diz assim: mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas quais? Justiça, misericórdia e fidelidade, sem se esquecer, sem omitir aquelas, o dízimo. A aplicação de Mateus 5:20 está clara. O dízimo, ele é para ser dado, até das pequenas coisas. Vocês não podem omitir essas coisas, mas vocês estão se esquecendo de exceder isso em misericórdia, justiça e fidelidade. Por isso que eu estou insistindo em que você ensine os seus filhos e que você, se você não tem essa prática, que você passe a adotar essa prática de ser misericordioso e não de cumprir apenas a lei. Porque os mestres e fariseus foram criticados por Jesus porque eles cumpriam estritamente a lei. E não é pelo valor, gente. Como eu disse, é uma oportunidade que Deus nos dá como igreja. Quando nós agarramos essa oportunidade, nós dizemos para Deus: Senhor, tudo aquilo que eu falei, eu sou grato. Eu tenho contentamento em tudo que o Senhor me dá. Eu sei que a mordomia daquilo que o Senhor coloca em minhas mãos deve ser devolvida em alegria. Eu preciso ser fiel. A gente não pode tirar essa oportunidade dos membros desta igreja. Então, pense nisso. Não é pelo valor, é pelo amor que nós temos a Deus. Ensine o seu coração a exceder a lei do Antigo Testamento, dos dízimos, e a trazer para Deus aquilo que você tem colocado no seu coração. Agora, se você não tem nada no seu coração para dar para Deus, nós temos um grande problema. Eu trouxe 3 comentários sobre esses 2 textos. Esse primeiro é do primeiro texto, diz assim: a justiça dos fariseus falhava porque era meramente externa, legalista e parcial. Exceder a justiça deles significa que a obediência do cristão deve ser interna, originada no amor a Deus e abrangente, tocando não apenas as prescrições cerimoniais menores, mas o caráter, os motivos e a totalidade da vida. Cumprir a lei mostra para os outros: olha, eu fui 100% fiel. Agora, ser servo de Jesus, isso parte do coração. Eu fui 100% leal. Fidelidade e lealdade são coisas diferentes. A fidelidade quer cumprir a lei estritamente. A lealdade quer trazer o melhor da justiça. Ser leal a alguém não é concordar com tudo que ela faz. Ser leal a alguém é ajudá-la a ser sempre melhor do que ela é. Segunda afirmação, comentário. Ao exigir uma justiça superior à dos fariseus, Jesus estava preparando os seus discípulos para a era da graça.
Em Mateus 23, ele expõe a tragédia de uma espiritualidade calculista. O dízimo na nova aliança, portanto, deixa de ser uma performance contábil para se tornar uma expressão visível de um coração que já pratica os preceitos mais elevados do amor, da justiça e da compaixão. E o último comentário diz o seguinte: Jesus não condena a escrupulosidade dos fariseus em relação às pequenas coisas, mas a sua chocante falta de proporção. Eles concentravam-se nos detalhes minuciosos da casuística legalista, enquanto violavam grosseiramente as qualidades de caráter que refletem o próprio Deus. Eles coavam um mosquito e engoliam um camelo. A religião deles era uma performance externa que mascarava a decadência espiritual e interior. Percebem? Percebem por que nós precisamos quebrar o nosso coração diante desse paradigma? Percebem por que nós precisamos voltar a ensinar isso para a igreja de vez em quando? Porque talvez os nossos corações estejam muito longe daquilo que o Senhor quer para nós. E nós não vamos poder aproveitar das bênçãos de Deus completamente, se não entendermos que o que Deus estabelece para nós, na sua palavra, também nos livra, por exemplo, como eu falei domingo passado, da avareza. Portanto, vou deixar aqui 4 aplicações para nós. Primeiro, não compartimentalize sua obediência. Não divida sua obediência em partes. Eu sou fiel nisso, mas eu não sou fiel nos dízimos. Mas eu tenho uma vida cristã exemplar, mas na minha vida financeira eu tenho uma dificuldade. Na verdade, eu não ganho tão bem assim. Na verdade, eu não vejo uma necessidade da igreja precisar disso. Eu não vou entrar nesses pormenores agora porque não dá tempo. Mas isso é compartimentalizar a sua fé. Não existe isso. Ou você é um servo em todas as áreas, leal, ou você vai ser taxado como Cristo chamou aqui os fariseus e os mestres da lei, que cumpriam a lei, de hipócritas. Não permita que isso aconteça na sua vida com Cristo. Por favor, não deixe que Cristo aponte esse dedo para o seu coração. Segundo, exceda a justiça da lei. O pastor Clóvis sempre diz para nós sobre o dízimo no Novo Testamento. Ele fala 10% é o mínimo. É o mínimo. O Novo Testamento fala de 11, 12, 13, 15, 20, 30%. Por quê? Cumprir a lei ficou no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o nosso princípio é exceder a justiça da lei. Então, guarde isso no seu coração. Terceiro, exerça misericórdia e fidelidade, as duas coisas. Seja fiel, mas seja fiel com misericórdia. Foi a crítica que Jesus fez lá em Mateus 23, 23. Vocês devem fazer aquilo sem se esquecer disso. Exerça misericórdia e fidelidade. Seja fiel nos seus dízimos e misericordioso nas suas ofertas. E por último, a autoridade para a igreja é Jesus. Não dê o dízimo ou oferta porque o pastor está falando. Não dê o seu dízimo ou a sua oferta porque você acha que
esse dinheiro é usado para sustentar o salário dos pastores. Não dê o seu dízimo ou sua oferta porque você acha que você não concorda com isso ou aquilo que acontece na igreja. A única razão que você tem para dar o seu dízimo ou a sua oferta é a autoridade de Jesus sobre a igreja. Se Jesus é a autoridade sobre a sua vida, você precisa então ser fiel a toda a palavra e a palavra toda de Jesus para a sua igreja. Amém? Que seja assim nas nossas vidas, que o Senhor nos abençoe, vamos nos dividir em classes e que o Senhor nos dê essa oportunidade ainda de crescermos na sua palavra nesta manhã.